Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai para a aula 42, falando ali sobre Cookie versus Sessions, que é algo muito importante aí para os desenvolvedores, tá legal? Então hoje a gente vai abordar aí, falando sobre as diferenças, né, de Cookies versus Sessions, tá legal? A gente vai falar sobre Cookie Server e Cookie Client, vai falar o que determina o tempo do cookie e também sobre Sessions, o que determina o tempo dos Sessions, como que a gente vai utilizar ele em nossas aplicações. Tá legal? Vamos começar a aula. Tá legal, pessoal? A diferença bem clara entre cookie e session é o seguinte. Quando você entra em alguma aplicação, e aí você vai lá e tem lá a página lá para você fazer o login. E aí você vai lá, faz o login e você pode reparar que lá embaixo tem um botãozinho que vai estar escrito assim, ó, me mantenha logado. Tá legal? Me mantenha logado, aquele botãozinho. Tá. Quando você clica naquele botãozinho e digita o seu usuário e sua senha e dá um submeter, né? Quando você clica no enviar, o que acontece? Ele chega lá no seu servidor, uma notificação falando assim, ó, eu quero que você guarde isso como cookie, ok? Se você não marca, ele grava isso como session, tá? Para algumas aplicações, tá legal? Então, qual basicamente é a diferença de cookie e session? O cookie tem aquele lance do me mantenha logado, de o que eu posso fazer? Eu fico ali por mais tempo logado no meu sistema. Um exemplo disso é o que? O Facebook. Vocês podem notar que quando vocês logam no Facebook, e aí vocês ficam lá um tempo entrando no Facebook, e aí vocês fecham o browser de vocês, desligam o computador, e aí quando vocês ligam o computador de novo, vocês não precisaram digitar o usuário e senha do Google, do Facebook ou do Google novamente, tá legal? Então, essa daí é o que? É o cookie, porque ele te mantém logado, ele mantém as informações no teu browser, tá legal? O Session já é um pouco diferente. Ele mantém as informações que você se logou ou não lá dentro do seu servidor, tá? Então, vendo ali um pouco das características de um para o outro, é o que? O client, o cookie, ele trabalha ali como client server, tá? Ele trabalha diretamente ligado com o protocolo HTTP, tanto o cookie quanto o session, porque você envia os dados no request e reescreve de volta no response, tá legal? Na pergunta e na resposta, né? Então, todos os dois, o cookie e o sessions, é ligado ali com HTTP. Outra informação que você tem então para o sessions é o que? Você determina o tempo que você quer. Quando você vai fazer um cookie na realidade, né? Então quando você vai escrever um cookie na sua aplicação, você fala assim, ó, eu quero que esse cookie fique alive, né? Fique ativo durante um ano, durante um mês, durante um dia, durante alguns segundos, durante alguns minutos. Você determina, você é programador, tá legal? Os sessions, a diferença dele é que o servidor determina. Então, as pessoas lá, né, os operadores de infraestrutura que determinam o tempo que o seu site vai aguentar utilizando o session. E eu vou explicar para vocês o porquê e a diferença nisso no servidor daqui a pouquinho, tá? O cookie também, ele tem ali alguns problemas de segurança, tá? Por que eu digo que ele tem alguns problemas de segurança? Você precisa tomar cuidado com os dados que você envia, os dados que você recebe. Por quê? Porque o cookie, ele é client e server, né? Por ele ser client e server, o HTTP envia os dados para o servidor e retorna isso para o seu cliente, ok? Então, essas informações do cookie, ele vai estar gravado ali no header do seu HTTP. Se você ainda tem dúvida de como funciona o HTTP, você pode acompanhar a minha aula ali, a aula 41, que eu falo sobre HTTP, tá legal? Então lá você vai ver como que o header manda os cookies lá dentro, tá? Então, por esse motivo, né, pelo o HTTP mandar nos headers as informações do cookie, ele acaba sendo um pouco inseguro, tá? E aí você tem várias formas para você colocar o seu cookie mais seguro, que é o quê? Você criptografar ele, você colocar os dados ali que as pessoas não possam enxergar, né? Ou seja, criptografando mesmo. Então, quando você criptografa os dados que você vai trafegar via cookie, um usuário comum não vai conseguir clicar com direito e inspecionar e ver as informações que está lá naquele cookie, entendeu? Então, você tem que tomar um pouquinho prestar um pouquinho de atenção na segurança quando você estiver trabalhando com cookies, tá legal? Os sessions, como eu falei para vocês, é o operador de infra que determina, né?
é quem está configurando o seu servidor ali, né? Quem está configurando o Apache ou Nginx, quem está configurando o IS, que dá essa configuração ali. Para quem trabalha com .NET, você também consegue colocar ali no webconfig o tempo de session, tá? Mas assim, normalmente quem configura esse tempo é o pessoal que mexe com a infraestrutura. Porque você fala assim, ó, esse aqui é o espacinho que eu vou reservar no meu servidor, tá? E ele vai se expirar com tanto tempo. Tá? E a diferença também é a determinação para o session se manter ativo, né, se manter alive, é a sua navegação. Então, conforme você está navegando no seu browser, toda vez que você abre uma instância do seu browser, né, você abre o seu browser, ele gera ali um númerozinho ali de identificação do computador para o computador. Tá? E aí, quando você entra num site ou num servidor, num site determinadamente, né, e ele já vai para um servidor, ele pega o númerozinho do request que você mandou. E aí ele sabe que você é um novo cliente. Quando ele sabe isso, ele grava lá um pedacinho na memória, dentro do servidor, que é o session, entendeu? E aí quando você fecha o seu browser, esse número se renova quando você abre ele de novo. E aí quando você faz isso, ele vai lá no servidor de novo e vê, ó, esse número é diferente, então não tem nenhuma sessão aqui, ok? Então, o Session, ele tem bem essa característica de quando você utiliza ele, você fecha o browser, quando abre de novo, ele já expirou a sessão, ou também ele tem a característica de expirar muito rápido, né? Porque normalmente o Session ele vem configurado ali alguns minutos no servidor, né, por default, tá? Por padrão. E aí, quando você não mexe, quando você não conversa com o seu operador de infraestrutura, ou você mesmo não mexe nas configurações do seu servidor para aumentar o tempo de session, quando o usuário está navegando no seu sistema, de repente você vai ver que ele expira a sessão, né? Ou então quando ele está navegando e ele deixa o servidor aberto lá, um tempinho aberto, né, a página aberta, mas ele não navega, você vai ver que ele vai expirar a sessão. Então, essa é a diferença de cookie versus sessions, né? Todo mundo vai pensar assim, o session, ele expira a sessão e o cookie não. Isso não é verdade, tá? Porque o cookie, você também expira a sessão dele. Quando você vai criar o cookie, você tem como determinar o tempo que ele fica live, né? O tempo que ele fica à mostra, ou seja, o tempo que ele está ativo. Então, se você colocar lá 30 segundos de ativo, com 30 segundos o seu site vai expirar. Então, tanto um quanto o outro expiram a sessão conforme você não utiliza ou conforme você escreve ele, tá? Outra coisa, o Session, ele costuma ser um pouco mais seguro. Por que ele costuma ser um pouco mais seguro? Por ele ser um dado que está somente no servidor, ele não trafega isso entre header, tá? Por ele não trafegar entre o header do HTTP, seu usuário não vai ter como clicar com direito, ir lá em inspecionar, ir em headers e ver as informações da session. Por quê? Porque isso é guardado lá no servidor. Se é guardado lá no servidor, você tem ali uma maior segurança, né? A pessoa teria que invadir o seu servidor, invadir a sua sessão para conseguir capturar os dados do seu usuário logado. Fica muito mais difícil do que o cookie se você não fez ali a criptografia dos dados do seu usuário, tá legal? Então, essa é basicamente a diferença de cookie para session, tá? Então, o cookie, ele expira quando você fecha o browser, né? E os dados dele ficam armazenados no servidor. E o session, desculpa, né? Os dados ficam armazenados no servidor e também ele se expira quando você fecha o browser. Agora, o cookie, a diferença dele é que ele não expira facilmente, né? Você determina o tempo, então o cliente determina o tempo, né? O seu browser, tá? E não o servidor. E outra, quando você determina isso, você pode fechar o browser, pode abrir de novo, pode desligar a máquina, pode ligar de novo, que o cookie vai estar lá. A não ser que você vai lá nas suas configurações do seu browser e mande limpar o cookie. Então essa é a diferença do cookie para o session, né? Bom, eu fiz um desenho aqui, gente, para explicar para vocês como que funciona a performance dos dois, né? A performance tanto do cookie quanto do session. Esse desenho aqui vai servir tanto para um quanto para outro, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho do session. Quando eu comecei a desenvolver, lá para meados de 2002, 2005 mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com web, eu usava muito o session, tá? E aí hoje em dia, nos frameworks mais novos, por exemplo no Node.js, você vai notar que a session ele não vem ativa para você. Você tem que usar o cookie para usar a session. Ele é um termo meio diferente. No Ruby também é assim, né? O Ruby on Rails. Ele não utiliza a session diretamente. Ele utiliza o cookie para simular uma session. Mas por que o pessoal começou a fazer isso, tá? O session, como eu falei, ele reserva espaço na memória do seu servidor. Então imagine que o seu servidor tem aqui um espaço de memória, né? E aí você tem um servidor aqui somente, e esse servidor aqui tem o custo para você de $10 mensais.
E aí você tem um site aqui, ó, que você tem 2 usuários, né? E esses 2 usuários fizeram login no seu site, tá? Então quando eles fazem login no seu site, quando você está utilizando Session, né? O que você vai ter que fazer? Reservar um espaço na memória do seu servidor, porque isso está no servidor, né? Para que o seu usuário verifique se você está logado ou não, né? Porque o seu sistema, né? Verifique se o seu usuário está logado ou não. Então imagina que esse cliente aqui, ó, fez o login no sistema. O que vai acontecer? Ele vai lá no servidor e vai colocar o ID dele num espacinho de memória aqui, ó, tá? Então ele se logou aqui, esse aqui é o usuário 1. Aí veio outro usuário, está navegando no sistema também. E ele foi e se logou no sistema. Esse aqui é o usuário 2. Então na seção eu vou colocar aqui o 2. Então eu tenho esses 2 usuários aqui logados no meu sistema e meu sistema está aqui funcionando bonitinho, tá? Então, tudo seguro, porque aqui eu não consigo verificar as informações do meu usuário, nem nada, porque está tudo armazenado no servidor. E esse meu servidor aqui custa, né, mensalmente para mim $10, tá? Por enquanto, tudo beleza, no mundo mais bonitinho, tudo certo. Aí esses clientes aqui, ó, fechou o browser, né? Fechou o Chrome, fechou o IE. O que acontece? Esse negócio aqui, ó, é cortado, tá? Então ele é cortado, essa conexão, e ele limpa ali o espaço da memória automaticamente, né? Então ele limpa o espaço da memória do servidor, o seu usuário vai ter que fazer o quê? Se logar novamente para poder ter acesso à área restrita, tá legal? Bom, legal. Então vamos por esse caminho, a gente tem mais de novo esses 2 servidores, esses 2 clientes, mas só tem esse servidor que ele tem somente 2 espaços da memória, né? Então foi lá um usuário e se logou de novo e aí colocou o ID dele 1 aqui. Foi esse usuário também, se logou de novo, ao mesmo tempo, e colocou aqui o ID 2, né? E aí, chegou mais um usuário aqui e tentou se logar aqui também. Nota que esse servidor eu só tenho pouca memória, eu tenho 2 espaços de memória. Se eu tenho 2 espaços de memória, quando esse cara aqui tentar se logar, ele vai conseguir? Não, não vai conseguir. A memória do seu servidor vai estar cheio e o seu servidor vai cair e vai dar lá o erro 503, né? Serviço não disponível, o seu servidor vai cair devido à falta de memória, tá? Então esse é o problema do Session. Ele é seguro, porém ele mantém tudo lá no seu dado do seu servidor. Se você tem isso, o que você tem que fazer? Você tem que escalar, né? O que é escalar? Escalar é colocar mais um servidor para trabalhar diretamente com esse servidor. E aí o que você tem que fazer? Ligar um servidor a outro, né? Então, quando você liga aqui um servidor a outro, você está gastando mais $10, tá? Então, o seu custo agora do seu servidor, o seu custo da sua aplicação, não é mais $10, agora é $20, tá legal? E aí, quando esse usuário tentar logar, o que ele vai acontecer? Ele vai lá para esse servidor aqui, que tem 2 espacinhos na memória. Então, eu vou colocar o ID 3, conseguir logar com esse usuário. Agora veio mais esse usuário, consegui logar com esse daqui também, tá legal? Então, esse usuário aqui, 4. Agora veio esse usuário aqui. Eu vou conseguir logar ao mesmo tempo? Então eu vou ter 4 pessoas logadas aqui no meu servidor. Como eu tenho 4 pessoas logadas no meu servidor e meu servidor tem pouca memória, o que vai acontecer? Eu tenho 2 servidores aqui cheios e eu vou ter que escalar um terceiro servidor. Ou seja, pagando mais caro. Vou ter que colocar mais $10 e o meu servidor passa a ser agora $30 mensais para mim. E aí eu coloco mais uma ligação de um servidor aqui, tá? E aí isso sucessivamente, tá, gente? Então, se você tem ali a informação guardada no servidor, lógico, ela é mais segura. Porém, você vai gastar muito mais. Você vai gastar muito mais por quê? Porque o seu servidor tem memória finita, né? Por ele ter memória finita, você é obrigado a colocar outros servidores para escalar e aumentar a potência, né? Aumentar a quantidade de memória que você tem em sua aplicação, tá legal? Agora, já se falando de cookie, o negócio é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos mudar aqui e pensar agora como cookie, tá? Então, deixa eu apagar aqui o Session. Deixa eu apagar aqui os espaços na memória. Então, vamos lá. Apagando aqui os espaços na memória. E agora vamos falar em cookie, tá? A diferença agora do cookie é que esse espacinho aqui não fica no servidor. Esse espacinho aqui fica no cliente, tá? Tá legal? Então, por esse espacinho aqui ficar no cliente, o que acontece? Esse cara aqui, ó, esse cliente aqui, ó, ele quer se logar lá no seu sistema. Então, o que vai acontecer? Ele vai mandar a requisição para o seu servidor, ou seja, mandando com o cookie, falando assim, ó,
o meu espacinho aqui na memória é o 1. Aí ele fala assim, ah, tá bom, então tá certo 1. Eu vou te retornar aqui no meu header, né? Isso aqui você enviou no request. Esse eu voltei para ele no response. Então, esse 1 aqui chegou lá no meu servidor. Aí eu falei, ah, legal, ele chegou no meu servidor, então ele está querendo se logar. Tá bom, então eu me logo e devolvo isso para o meu browser. Devolvendo para o meu browser, eu devolvo falando assim, não, isso aqui está certo, está autenticado, e aí eu deixo o meu usuário acessar o meu sistema, deixando o espacinho de memória aqui. Aí veio esse outro cliente aqui, querendo se logar também. Ele foi no meu servidor, fez ali um request, e eu falei, não, você pode se logar também. E retornei para ele um response, tá? Tudo isso colocando no meu header. Ou seja, quando ele manda o request, ele guarda aqui o número 2, voltando no response, eu retorno para ele o número 2, falando que ele está autenticado, né? Ou seja, esses dois aqui conseguiram se logar e o meu servidor aqui ainda está com $10, porque eu não acabei com a memória dele. A única coisa que eu fiz foi fazer um processamento. Fiz um processamento e falei, não, você está logado, e devolvi para ele. Fiz o processamento, não, você está logado, devolvi para ele, entendeu? Isso daqui está tudo no header do seu browser, ele não está no servidor. Aí foi lá e veio um terceiro cliente, né? Então o terceiro cliente também está querendo se logar. Então ele vai lá no meu servidor, manda os dados para ele com o ID dele, 3, né? Mandou lá no meu request, eu cheguei e retornei para ele no response, o 3. Ou seja, outro pedacinho na minha memória. E aí outro pedacinho na minha memória, outro pedacinho na minha memória, outro pedacinho na minha memória, não, 3, 4, 5, 6, todos eles mandando request e eu fazendo response, mandando request e eu fazendo response, mandando request e eu fazendo um response, tá legal? Então essa é a diferença. Olha só quanto que ficou meu servidor. Meu servidor aqui, ó, ficou somente $10, enquanto o servidor que eu estava usando com Session passou a ser $30. Por quê? Porque eu tive que escalar isso daqui, tá? A diferença também, o que pode acontecer também é o quê? Quando eu envio muita coisa no meu HTTP lá, né, muito cookie para lá e cookie para cá, se eu mandasse muita informação no meu cookie, a única coisa que ia acontecer nesse servidor aqui é o processador dele ia ficar ali mais pesado. Então o que eu teria que fazer? Escalar uma máquina só para eu ter mais potência de processamento. Por quê? O potência daqui de receber esses dados e enviar de volta mais rápido, tá legal? Esse problema eu também teria com Session. Eu também teria ele tanto com cookie quanto com Session. A diferença é que com o cookie você deixa ali, você distribui, você faz um sistema distribuído. Então você distribui os espaços de memória lá para os seus clientes também. Então você não fica com o custo sozinho. Você fica com o custo de um pouco do processamento e os seus clientes, né, todos os seus desktops aqui, ficam ali com o custo de também armazenar esses dados de cookie, tá legal? E aí se esse cliente aqui falar assim, não, eu quero que expire a sessão, eu não quero esperar o tempo do cookie que a minha aplicação aqui determinou. Se ele quer expirar, a única coisa que ele pode fazer é ir lá em arquivo, configurações do seu browser e limpar cookies. Quando você manda fazer isso, esse daqui tira a conexão sem tirar a conexão desse, sem tirar a conexão desse, sem tirar a conexão desse. E uma outra vantagem que você tem em cookie também é o quê? Se você derrubar esse servidor aqui, ó, se esse servidor cair, tá? Cortou a rede dele, ele caiu, deu problema no HD. E aí você teve que escalar um outro servidor só para o seu site não ficar fora do ar. O que vai acontecer? Esses caras aqui que não interromperam a sessão deles vão continuar logados. Por que vão continuar logados? Porque quando ele for fazer o request lá para o meu servidor, que não vai bater mais nesse, porque esse aqui está fora, e vai bater nesse daqui, eu vou enviar no meu request o meu cookie. E aí ele vai saber, esse aqui é o usuário 2 que está tentando se logar, ele já está logado. Então tá bom, eu retorno para ele no response falando que ele já está logado. Ou seja, eu deixo ele logado sem interromper a minha sessão. No caso da sessão, quando eu corto, a memória está lá no meu servidor. E quando o meu servidor cai, ele perde a memória. Ou seja, essa memória aqui é uma memória RAM, né? Uma memória volátil que fica lá no computador do meu servidor. Tá legal? Então, gente, é basicamente essa a diferença de quando você usa um cookie e quando você usa um session, tá? Então eu tenho uma aplicação que eu quero... que eu tenho poucos usuários, né? Então é uma aplicação interna, sei lá, uma aplicação de RH. E aí eu quero que essa aplicação seja muito segura, tá? E eu vou ter ali, sei lá, uns 100, 500 usuários simultâneos, tá? Então eu vou ter 500 usuários simultâneos. E eu quero que a sessão expire rápido.
e eu não quero me preocupar com criptografia de dados que eu vou mandar de cookie para lá e para cá. Eu uso o Session, que é muito mais fácil. Eu vou lá, uso o Session simplesmente, vai expirar a hora que o usuário parar de mexer no sistema, entendeu? Então fica muito mais fácil. Agora eu tenho um sistema muito grande, eu tenho um Facebook, tá? Eu tenho um Facebook, eu tenho um Google, tá? Que eu preciso que o usuário se mantenha logado, que eu preciso que eu distribua as informações, né? Distribua a quantidade de memória que eu tenho. Aí, o que eu faço? Eu utilizo simplesmente o cookie para fazer um sistema totalmente distribuído, que é isso daqui, ó, distribuir o pedaço de memória para cada um, tá legal? Bom, gente, então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no computador e aí eu vou executar junto com vocês e mostrar na prática como que funciona o cookie e como que funciona o Session, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês em .NET, vou mostrar isso para vocês aí também em Node.js, para quem está me acompanhando com .NET ou com Node, ter uma noção aí do cookie e do Session, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Tá legal, pessoal? Já aqui no computador, a gente vai ver então na prática tudo aquilo que a gente viu na lousa, né? Como sempre, eu sempre utilizo aqui aquela nossa aplicaçãozinha que a gente fez desde o começo, né? Que é essa aplicação aqui que é o cadastro back-end, que também está lá no GitHub, né? Então eu vou utilizar essa ferramenta aqui para mostrar para vocês, então, a diferença ali do cookie do Session, né? Utilizando o cookie com essa aplicação. E também eu vou entrar um pouco lá no .NET para mostrar um pouquinho do Session, né? Como eu falei para vocês, o Node, ele utiliza o cookie para simular o Session também, tá? Então, eu vou ir por .NET simplesmente para mostrar para vocês o Session por lá, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, é como eu vou escrever um Session e a diferença... Não, como eu vou escrever um cookie, na realidade, né? E a diferença do cookie server e do cookie client, tá? Então, lembrando, né, que o cookie é aquela informação que a gente trafega ali no header do browser, né? Do seu cliente para o seu servidor. Então eu vou levantar aqui minha aplicação. E aí nessa minha aplicaçãozinha que a gente utiliza aqui várias vezes, eu vou abrir ela aqui também, né? Então vou abrir ela aqui no Sublime. Então tá aqui o nosso cadastro back-end. E eu vou abrir aqui basicamente o nosso controller. E o nosso controller eu preparei algumas coisas aqui, alguns códigos aqui para a gente analisar, tá? Voltando aqui também, então aqui eu estou no nosso cadastro. E vou levantar a aplicação aqui agora, ó, npm start, tá? Então, aplicação levantada, estou aqui com o nosso código e estou aqui com o site para a gente utilizar, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é como que eu programei para setar o meu cookie, para colocar o meu cookie, né? Então, aqui o que eu fiz, ó? Eu utilizei ali o response, eu quero escrever, né? Então, eu quero escrever, aqui no meu caso, eu estou mandando o cookie do meu servidor para o meu cliente, tá legal? Então, vou escrever o meu cookie chamado de docs com o valor 1, ok? O tempo de vida dele é 600 milissegundos aqui, que 60 mil milissegundos, né? Que ele está dando aqui em torno ali de 1 minuto, tá? Então eu coloquei aqui umas anotações para vocês prestarem atenção ali, né? No que seria ali, né? Então, 1 minuto é referente ali a 60 mil milissegundos, né? E aí aqui a gente tem aqui HTTP only, ok? Aí eu estou colocando aqui como falso. O porquê que eu estou colocando o meu HTTP only como falso? Por quê? Porque aqui ele está falando aqui somente para o HTTP. Se ele é somente para o HTTP, o seu cliente ele enxerga, mas ele não consegue editar. Mas ele enxerga, tá? No meu caso, eu estou colocando como falso porque eu quero que o meu cliente também altere o meu cookie, tá? Se eu coloco como true isso daqui, o meu cookie fica mais seguro, tá? Eu não consigo fazer com que outras pessoas que vai tentar fazer uma invasão do meu site não alterem o meu cookie. Eu vou mostrar isso para vocês, vai ficar mais claro. Tá. Outra coisa que eu faço é no meu get de pessoas, né? Na minha função get de pessoas, eu faço ali um request, né? Eu pego os meus dados do cookie e escrevo na minha tela, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho dois métodos com duas rotas diferentes. A rota index, tá? Eu vou abrir aqui o meu arquivo rotas para mostrar para vocês também, tá? Então aqui a minha rota index, que é home index, que é a minha barra, né? Que é a minha rota principal, que é essa home controller index. E aí a outra que a gente tem é home controller pessoas, que vai acessar essa rota de pessoas.json. Então a gente vai trabalhar com essas duas rotas para eu mostrar isso para vocês. Bom, basicamente agora eu vou acessar aqui a rota 3000. Se eu acesso a rota 3000, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, vai escrever o meu cookie de docs valor 1, ok? E vai mostrar na minha tela o valor que eu escrevi no meu cookie, tá? Então eu fiz o response e peguei o request daquilo que eu escrevi, tá? E vou mostrar o resto do conteúdo. Então, dando reload aqui, ele fez esse reload aqui para mim.
Como eu dei um response no console.log, tá, gente? Aqui, ó, no console.log, ele só vai mostrar para mim no console. Então eu vou vir aqui no meu console e vocês vão olhar aqui, ó, cookie. E aí ele deu um defined da primeira vez. Por quê? Porque eu passei aqui, a primeira vez eu escrevi e eu não tinha isso daí, por isso que ele deu um defined. Agora eu vou dar um reload novamente, vocês vão ver que agora ele já vai trazer o conteúdo, né? Então, tá lá, ó, agora ele já trouxe o conteúdo de valor 1, tá legal? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar isso daqui, vou jogar para cá, ok? E aí eu vou dar um reload e vocês vão ver aqui, ó, valor 1 mostrando, tá vendo? Vou marcar aqui novamente, vou dar um reload aqui, vocês vão ver de novo o valor 1 mostrando lá no meu console, tá legal? Bom, voltando aqui, agora a gente vai fazer o seguinte então, já que ele já mostrou o nosso valor 1, agora a segunda parte eu quero que ele faça o request desse valor 1, né? Onde a gente faz o request dele é em uma outra área, né? Que é a área de pessoas.json, que vai bater nessa função aqui, simplesmente buscando os dados de request, tá? Na index a gente escreveu e na pessoas a gente faz o request. Aqui a gente perguntou e aqui a gente está respondendo, tá legal? Então agora eu vou acessar o pessoas.json para vocês verem a resposta que eu vou obter daquele cookie que eu gravei, né? Então dei um reload aqui. Vocês vão ver agora aqui, ó, eu dei um get de pessoas e ele trouxe ali o valor 1, tá vendo? Vou dar um enter aqui e vou mostrar de novo novamente para vocês, ó. Dei um reload de novo, trouxe ali o get de valor 1, tá? Se eu fazer o seguinte, se eu olhar aqui, clicar com direito e for inspecionar, olha só que interessante, gente. Eu vou clicar aqui em Network, tá? Vou aumentar ali a minha fonte para vocês enxergarem e vou fazer o seguinte, eu vou dar um reload, ele vai fazer o reload do meu site, tá? E aí, consequentemente, ele vai mostrar o que no meu site aqui? Ele vai mostrar as informações que eu tenho lá no meu header, né? Então, deixa eu diminuir só mais um pouquinho aqui. Tá. Então, ele vai mostrar ali no meu network as informações que eu tenho no meu header. O meu header de quem? O header de pessoas, né? Então, eu vou clicar no meu header de pessoas e ele vai mostrar aqui no meu response o que eu tenho, né? O que eu escrevi de volta e o que eu tenho no meu request. Se vocês olharem aqui no meu request, eu tenho um monte de informação para o meu localhost, ok? Então, todas essas informações aqui, ó, estão tudo... não estão criptografadas, elas estão escapadas. O que é escapadas? É você tirar os espaços, tirar os traços, tirar tudo aquilo que não é utilizável em uma URL, tá? E colocar do ponto e vírgula para separar cada coisa, uma informação da outra. A internet utiliza muito isso, né? O escape para você guardar as informações. Nesse caso aqui, a minha sessão já expirou, tá? O meu JSON já expirou. Como ele já expirou, ele não está mostrando aqui o de docs. Se eu dar um reload aqui de novo e agora for lá no meu get, vocês vão ver que agora eles estão trazendo aqui, ó, um defined. Por que está acontecendo isso? Porque eu defini aqui que o meu cookie é de 1 minuto. E aí, como já se passou 1 minuto, ele já expirou, tá legal? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reload de novo para ele ficar alive novamente, tá? Então, vou vir aqui, vou dar um alive de novo nele, né? Vou dar um reload para ele reescrever novamente. E agora eu vou dar um request aqui de novo. Dei um request, cliquei novamente. Agora, se vocês olharem lá no request, vocês vão ver aqui, ó, de docs, valor 1. Tá legal? Então, olha só o que o cookie escreveu para vocês. E olha que interessante. Eu pego ele sempre no request. Envio no response e pego no request. Envio no response e pego no request. Sempre assim, entendeu? Então, no request de volta, o meu servidor me manda de novo para minha aplicação falando que o meu cookie está tudo certinho, tá? Se eu quisesse alterar do meu servidor para mandar para o meu cliente, eu também teria como, tá? Agora, uma outra informação que eu quero mostrar para vocês é a diferença também do server, né, HTTP only ou não, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tempo desse cache aqui para ele ficar ali um pouco mais, né? Então, se isso daqui é 1 minuto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha calculadora aqui e vou colocar aqui para 10 minutos. Então, 60 mil, né, vezes 10. E aí vai dar o que aqui? Mais um zero, né, 600. Vamos colocar aqui mais um zero, tá? Feitinho, bonitinho. Então, agora ele vai ficar ali com 10 minutos, né? Deixa eu colocar aqui, 10 minutos. Pronto, agora o meu cookie vai demorar um pouco mais de tempo, né? Eu poderia colocar o meu cookie sem max age, né? Se eu colocar sem max age, ele fica infinito, né? Se eu deixar dessa forma aqui, ó, ele nunca vai se inspirar, a não ser que o usuário limpe o cookie dele, tá? Bom, beleza. Vou rodar aqui de novo. Então, vou derrubar minha aplicação, levantar ela novamente, e aí eu vou fazer os testes de novo aqui para mostrar para vocês a diferença do HTTP only e pro HTTP only false ou HTTP only true, né? Verdadeiro ou falso. Então, agora... vou dar um reload aqui de novo, tá? Então, primeiramente eu vou reescrever o meu cookie.
Então, reescrevi ele. Agora eu vou dar um reload aqui para que ele veja, né, o cookie que ele reescreveu. Então aqui está Didox o valor 1 bonitinho. E aí essa é a diferença. Olha só, aqui eu separei um script para vocês de como que eu consigo buscar uma funçãozinha, como que eu consigo buscar os dados via JavaScript, né? Como que eu consigo escrever ou como que eu consigo buscar via JavaScript. Se eu estou via JavaScript, eu estou no meu browser local, eu estou via cliente, não estou via servidor. Diferentemente disso daqui. Aqui eu estou no meu servidor, aqui eu estou no meu cliente, né? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Procurar aqui, ó. Write, ou então escrever, melhor, cookie JavaScript. Ó, aí vocês vão achar aí uma infinidade de códigos, e aí um que eu recomendo é lá o W3 School, né? E aí ele mostra para você muita informação, e aqui você vai conseguir identificar como que você escreve um cookie, né? Ó, como que você escreve um cookie, aqui tem até função pronta para te falar isso daí, ó. Que eu tenho um set cookie, tá vendo? Que eu posso colocar a quantidade de dias e assim vai. E eu tenho um get cookie, onde eu posso buscar esses dados, que é o mesmo site que eu estou usando aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações aqui e vou jogar ali no meu console, né? Então deixa eu dar um reload aqui para ver se ainda está ativo o meu cookie, né? Meu cookie ainda está ativo. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou clicar aqui no meu console e vou colar esse código que é o get cookie, tá vendo? Executei ele. Agora eu vou simplesmente dar um get cookie, ok? E aí esse get cookie eu vou passar o nome do meu cookie. Qual que é o nome do meu cookie? O nome que eu gravei na hora que eu mandei lá do meu servidor. O nome que eu mandei do meu servidor é Didox e o valor 1, tá? Se eu entrar aqui também no meu header, eu consigo ver aqui o nome. A primeira opção é o nome igual ao valor, que é o valor dele. Eu quero buscar isso via cliente, né? Se eu quero buscar via cliente, eu vou utilizar o JavaScript, né? E vou tentar buscar o Didox. Olha que interessante, eu busquei aqui o valor 1, tá vendo? Então, tudo bonitinho. O valor 1 eu consegui buscar, eu busquei esse valor via cliente, né? Então, essa informação eu consigo buscar e consigo alterar, tá? Eu posso utilizar essa função aqui também, ó, que é o do set cookie, para que eu sete o meu cookie mudando as informações dele, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou agora criar essa função aqui e também agora, além de dar o set, eu vou alterar esse cookie, tá? Então, eu vou alterar o cookie aqui de Didox para o valor dele, teste 2, tá? E vou colocar aqui a quantidade de dias igual a 1 dia, tá? Rodei isso daqui. Se eu dar agora o meu get cookie, o valor agora está de teste 2. Agora eu vou dar um reload na minha página e vou olhar lá no meu network. Olhando no meu network, vindo aqui em pessoas de novo e olhando no meu request, né? Então no meu response, na realidade, né? No meu response, eu alterei no meu cliente e quando eu dei um reload, ele mandou o dado alterado lá para o meu servidor. Agora, ó, eu estou com teste 2. Se eu olhar lá no meu console, olha só que interessante. Teste 2 era valor 1, agora passou a ser teste 2, tá? Vou dar um reload novamente. Vocês vão ver aqui que para o meu servidor foi teste 2. Ou seja, do meu cliente, do meu browser, eu consegui alterar uma informação e mandar isso lá para o meu servidor. Vou executar aqui novamente, tá, gente? Então, ó, eu vou criar a função setCookie, tá? E vou setar o meu cookie de docs agora de novo, tá? Para teste 3, tá vendo? Setei ele para teste 3. Agora eu vou dar um get dele. Então, eu vou criar a função aqui de novo do get e vou dar um get para ver se deu tudo certo, né? Então, get cookie tá lá, ó, teste 3. Agora, notem aqui no meu servidor, ó, tá? Teste 2 somente, né? Vou dar um reload, ok? Dei um reload, teste 3. Tá vendo como é que funcionou? Agora, se eu clicar aqui em Network, clicar em Pessoas, eu vou olhar aqui no meu request também, que eu agora estou com teste 3. Isso é um cookie que você pode alterar via cliente, ou seja, HTTP only falso, tá? Isso daí é o que? Você deixa o seu cookie um pouco seguro, porque você consegue, simplesmente pelo seu cookie, alterar a informação e você logar para outro usuário. Imagina que você, nesse cookie aqui, eu tivesse colocado que você está logado com o usuário 1, tá? E aí, simplesmente, veio alguém no seu computador e alterou para o usuário 3. Simplesmente, ele com uma informação, ele consegue mudar o usuário que está logado, ter acesso às informações de outro usuário, assim vai. Imagina se o Facebook fosse desse jeito. Ia dar um problema gigantesco, né? Porque todo mundo ia conseguir acessar o seu login, né? Para isso, o pessoal criou ali o HTTP only true, né? HTTP only verdadeiro. Então, eu quero que somente esse cookie seja via HTTP. Então, alterei isso daqui, tá? Uma vez alterado, agora eu vou reiniciar minha aplicação, tá? E aí, antes de eu fazer alguma coisa, eu vou limpar os meus cookies, tá? Então, eu vou apertar aqui o Command Shift ou Ctrl Shift Delete.
E aí o que ele vai fazer aqui quando você faz isso daí? Ele abre ali as configurações do browser, né? E aí nas configurações do browser eu quero que ele limpe todos os meus cookies, tá vendo? Quero que ele limpe todos os meus cookies de todos os tempos que eu tenho aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele me limpe simplesmente das últimas horas, tá? Então eu vou limpar aqui o meu cookie, então estou mostrando para vocês aqui, ó. Command Shift Delete foi o que eu fiz, tá? Vocês podem fazer também. Vou mandar limpar o meu cookie. Uma vez mandado limpar o meu cookie, se eu der um reload aqui agora, se eu clicar aqui em pessoas, agora no meu cookie eu não tenho aquela informação que eu queria, tá vendo? Aquela informação lá que era o de docs, tá? Então eu vou dar um reload aqui novamente agora para reescrever ele com HTTP only true, tá? Dei um reload aqui, ele escreveu com HTTP only true. Agora se eu dar um reload aqui na minha página e eu olhar no meu request, né? Cliquei aqui de novo, vou olhar lá no meu request, eu tenho aqui o de docs valor 1, tá? Agora olha a diferença. Eu vou no meu console de novo, vou pegar aquele comando do get cookie, tá? Então, do meu get cookie, ok? E vou ali colocar esse meu get cookie no meu console e depois ali eu vou dar um get cookie para verificar se eu consigo buscar o cookie que eu gravei agora lá no meu servidor com HTTP somente, né? Rodei aqui, ele me traz vazio, tá vendo? Eu não consigo pegar essa informação. Tá, vamos fazer um teste para ver se a gente consegue alterar? Tá, então a gente vai lá naquele código lá. Vamos pegar aqui o código para alterar, né? Então eu peguei aqui o set cookie. Vou rodar o meu set cookie de novo no meu browser. Rodei aqui e vou tentar setar o cookie, tá? Para teste 3 de novo. Rodei aqui o teste 3. Agora eu vou tentar buscar. Ainda não funcionou, tá vendo? Então, tentei setar de novo. Tentei buscar, não funcionou. Ou seja, isso daqui, esse HTTP only, ele só vai funcionar para alteração via HTTP. Porém, ele te retorna e você tem como enxergar essas informações, tá vendo? Você tem como enxergar porque ele sempre vai te retornar ali no response, tá? Sempre na resposta da pergunta, tá? Então, assim, a única coisa que é importante você fazer é você criptografar esses dados. Depois eu vou criar uma aula de criptografia para vocês entenderem como criptografa esses dados aqui. Mas é importante vocês entenderem que isso daqui é complicado, vocês precisam criptografar, tá? Ou não, ou dependendo do caso vocês não precisam. Então, quando você está falando de login, é importante você criptografar ou não, tá? Agora a gente vai ver, então, a diferença um pouquinho de session, né? Tudo que eu falei para vocês foi cookie. Então, vocês notaram ali que o cookie você tem como alterar, dependendo se ele é HTTP only ou não, e ele trafega ali entre os headers, né? Agora, para mostrar para vocês o cookie, o session na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu Windows, tá? Como eu falei para vocês, o Node.js ele utiliza o cookie para simular o session. Eu vou utilizar aqui o meu Windows para mostrar para vocês, então, lá no C Sharp, a forma que ele faz, porque ele utiliza session mesmo, né, que é a memória do servidor, tá? Tem várias formas de vocês fazerem session, pessoal. Você tem uma forma que você pode usar um servidor de main cache, você tem uma forma que você pode usar várias coisas, né? Então você pode guardar no servidor à parte essas memórias que você vai usar para sessão, tá? Mas o .NET ele separa bem isso para você, então por isso que eu vou mostrar para vocês isso daí. .NET, o ASP, o PHP, que são linguagens mais antigas, né? E aí, como eu expliquei para vocês lá no começo, eles mostram isso daí para vocês, por quê? Simplesmente pelo fato de eles estarem as linguagens mais novas, né, não mostram dessa forma, simplesmente pelo fato de, tipo, é perigoso você usar session, né? Então por isso que as linguagens mais antigas mostram, porque é mais antiga e não pensaram nessa parte perigosa ou não e deixou você tomar a decisão se você vai usar session ou não, tá? Bom, legal. Então para isso, gente, o que eu fiz? Eu criei uma nova aplicação, então vim aqui, File, New, Website, tá? E aí no website eu escolhi aqui um empty .NET website, tá? Que essa aplicação aqui é um tipo de aplicação webform, tá? Então eu criei ela aqui e aí simplesmente eu cliquei com direito aqui e mandei adicionar duas páginas. Adicionar, new, adicionar, cadê? Não é aqui. Eu cliquei com direito aqui e fui em adicionar, novo item e aí eu escolhi uma página comum que é um webform, tá legal? Vocês podem aí ver um pouco mais de informação de C Sharp nas minhas aulas de C Sharp. Não é esse o intuito aqui agora, tá? O intuito é simplesmente mostrar para vocês a diferença do Session Cookie. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu criei aqui uma pagininha, certo? Que é a página 1 aqui. Na minha página 1, o que eu faço? Eu escrevo uma session e aí eu falo aqui, ó, dou um valor para minha session, tá? Dei o valor para minha session e também escrevo um cookie,
tá? E aí eu falo para esse cookie expirar em 1 dia, tá legal? E aí eu escrevo na minha tela falando, ó, setei a session e setei o cookie. Nessa outra página, eu simplesmente dou o request deles, tá vendo? Então eu dou um request dele e dou um response do meu session. Dou um request do meu cookie e dou um response dele para mostrar na tela. Então, em um dado, eu escrevo, ok? Escrevo. Em outro dado, eu pego, obtenho e escrevo na tela. Obtenho e escrevo na tela, tá legal? Então, eu vou rodar aqui, vou dar um play para mostrar para vocês quando que eu escrevo ele. Legal, no default aqui, ó, eu estou escrevendo o meu cookie, tá? Então, escrevi o meu cookie, escrevi o meu session. Ah, eu não entendi como é que faz isso. Então tá bom, eu vou mostrar para vocês passo por passo, tá? Vou dar um play aqui, ó, e aí eu vou dar um reload lá na minha página. Vocês vão ver depuradamente que ele vai vir passo por passo. Então, ó, estou setando a minha session, agora estou setando o meu cookie, setei ele com 1 dia de expiração e escrevi na minha tela. Então, tá aí, foi isso que aconteceu aqui no meu programa, tá aí. Agora a segunda parte que eu vou fazer é, eu vou abrir o default 2, né? O default 2 que é para ele mostrar o meu session e mostrar o meu cookie, tá? Então, vou dar aqui default 2 e vou rodar, tá? Rodei aqui, então o que ele fez? Ele trouxe o valor do meu session e trouxe o valor do meu cookie. Agora eu vou clicar com direito aqui e vou inspecionar e vou fazer a mesma coisa. Vou clicar em Network, tá? Vou aqui aumentar um pouquinho mais a minha tela aqui, né? Daí. Vou aumentar aqui também. E aí a gente vai ver aqui no Network, vou dar um reload, vai ver o que ele trouxe aqui pra gente. Então aqui no Default 2, vou clicar de novo, e aí eu vou dar uma olhada aqui também, lá nos meus response e nos meus request, né? Então no meu response aqui eu mandei as informações e no meu request eu capturei as informações, né? Notem que aqui no meu request dessa vez, ele mostra aqui os cookies, tá vendo? E ele mostra que eu trouxe o meu cookie aqui, ó. Então, o meu cookie está aqui, bonitinho, funcionando para mim, tá? Nesse caso, eu não falei se meu cookie ia ser client ou se ele ia ser server, tá? Então, vou até fazer um teste aqui, ó. JavaScript cookie. Fazer um teste básico igual eu fiz com vocês ali, tá? Então, vou clicar lá no Mac, né? Utilizando o Node. Vou fazer a mesma coisa para ver se eu consigo fazer o request, ou seja, pegar as informações desse cookie, né? Então, eu tenho a funçãozinha aqui get de novo. Vou pegar essa funçãozinha get, tá? E vou tentar executar essa funçãozinha get aqui no meu console, né? Então, vamos lá. Rodei aqui e agora eu vou tentar dar um get, ok? Utilizando ali o nome do meu cookie, que é, no meu caso aqui agora, teste 2, né? Então, teste 2 é o nome desse cookie que eu gravei aqui. Teste 2. Opa, teste 2. Ó, ele é um cookie que não é HTTP only. Então eu posso alterar ele via cliente também. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo alguma coisa em .NET e não prestar atenção na hora que você está colocando o seu cookie falando se ele é HTTP only ou não. Você deixa a sua aplicação insegura, tá? Bom, legal. Então, eu estou dando um reload aqui e vocês estão vendo aí que os dois estão alive, né? Estão trazendo bonitinho para mim, né? Agora, outra coisa, né? Vou clicar em Network, cliquei em Default de novo, vocês vão ver aqui no Response que também eu tenho a informação do meu cookie somente. Mas eu não tenho nenhum lugar, tá vendo? Cookie teste 2, né? Não tenho nenhum lugar falando da minha session, ok? Então, na minha session, o nome dela aqui ó, é teste, né? Então, eu não tenho nenhuma informação. Ou seja, eu não mando isso via HTTP para lá e para cá. Eu não mando. A única coisa que eu faço é, eu mando o cookie, mas o session não. Ou seja, o session fica guardado no meu servidor. E aí o que eu falei para vocês é, quando eu fecho o browser e abro o browser novamente, o meu session morre. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou fechar o meu browser, ó, tá vendo? Fechei o meu browser. Agora eu vou abrir ele de novo, ok? E vou acessar a minha página, agora a página com Default 2, que é onde eu dava o request dos meus sites, tá vendo? Do meu session e do meu cookie, né? Dei um enter aqui, ó. Olha só que interessante. O meu session morreu, o meu cookie manteve ativo, tá vendo? Então, aquele negócio que eu falei para vocês que quando você coloca lá, me mantenha logado, lá quando você está utilizando o Facebook ou algum outro site que me mantenha logado, eles utilizaram cookie. Por quê? Porque quando você fecha a sua informação, quando você fechou aqui, ó, o seu session morre, entendeu? E aí você abre aqui de novo, e você vai digitar de novo o seu site, o cookie é o único que permanece. Tudo bem, depende também de como que você fez o session. Você pode ter feito o session em um servidor de main cache, tá? Aí ele se manteria ativo. Mas
esse eu estou explicando para vocês o básico, tá? Então o básico de Session é esse o comportamento que ele tem. Então quando vocês for fazer as suas aplicações básicas, é assim que vocês têm que pensar quando vocês olharem para Session ou quando vocês olharem para Cookie. Eu quero reescrever o meu Session de novo. Simplesmente eu vou entrar no default, ok? Ele vai passar aqui pelo meu debugger, né? Então vou dar um play para ele continuar direto. Então reescrevi os meus Sessions e os meus cookies. Agora eu vou voltar aqui no 2, tá aí de novo. Então enquanto eu estiver rodando a minha aplicação, o meu Session está ativo. Lembrando que o tempo de expiração dele está configurado lá no meu programa. Como eu falei para vocês, o .NET também tem um arquivo de configuração. Então esse webconfig aqui, ó, você consegue determinar o tempo que fica ativo também o seu Session, né? E no cookie não, no cookie você, na escrita dele, ou seja, aqui você fala o tempo que ele fica ativo ou não, tá legal? Bom, gente, basicamente é isso então. Então essa é a diferença de Session. Vou fechar o browser de novo para cookie, então fechei o browser, abri de novo, vou dar aqui um localhost de novo, tá? Então, vocês vão ver aqui que o Session morre e o cookie não. Então, essa é basicamente a diferença, tá legal? Bom, pessoal, então eu fico por aqui, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei informações bem importantes para vocês, eu acho que vai ajudar bastante na carreira de vocês a entender a diferença de um de outro e quando vocês vão usar um e quando vocês vão usar o outro, tá? Na próxima aula de JavaScript avançado, eu pretendo criar um sistema de login. Então a gente vai começar ali a fazer uma área restrita do nosso site. A gente vai pegar esse site aqui que a gente começou e vai criar uma área restrita onde o usuário tem que fazer um login, uma senha, e aí a gente vai manter esse login e senha via cookie, tá? Para que ele possa ali se logar e se deslogar, escrevendo e reescrevendo o cookie, tá legal? Bom, é isso aí, pessoal. Para quem gostou, não esqueça de dar um like no Facebook, no YouTube, dar um subscribe também para vocês ficarem ali interagindo com o meu conteúdo. Se vocês não sabem onde é o subscribe, se vocês clicarem em qualquer aula, vocês vão ver aqui que você tem como fazer o subscribe no meu canal e também o like que vocês conseguem fazer no Torne-se um Programador, lá embaixo, lá no finalzinho da página do Torne-se um Programador, tá legal? Bom, e para você que não conhece o Torne-se um Programador, acessa lá www.torneseumprogramador.com.br ou simplesmente digita no Google Torne-se um Programador que vai aparecer todo o conteúdo aí para vocês, gratuito para vocês estudarem, tá legal? Bom, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Pauleira essa aula, hein? Muita informação, gente. Muita informação mesmo. Então, de novo, recomendo para vocês a fazerem o seguinte. Vocês peguem essa aula, veem uma parte, dá uma pausa, vê outra parte, dá outra pausa. O YouTube, ele guarda essas informações para vocês, tá? Então, toda vez que vocês estiverem assistindo uma aula e vocês interromperem ela, quando vocês abrirem de novo, o YouTube volta ali no mesmo lugar onde vocês estavam assistindo. Então não se preocupem com isso, tá? A aula é muito extensa? Mas é que o conteúdo para ser explicado para vocês, ele é realmente muito extenso. Então eu tenho muita coisa para explicar para vocês. Se eu cortasse isso pedacinho por pedacinho, além de eu ter muito trabalho na edição disso daí, porque hoje eu faço muitas atividades, você também não ia ter ali a concentração em um conteúdo somente, tá? Então por isso que eu crio um pouco essas aulas um pouco mais longas, mas aí é questão de adaptação, né? Vocês conseguem se adaptar, eu consigo me adaptar e assim a gente vai melhorando juntos, tá? Bom, mas não deixe de deixar seu feedback aí, que eu fico muito feliz quando vocês mandam o feedback de vocês. Tá legal, pessoal? Até mais!